Pessoal, a paz de Cristo a todos. Vamos aqui a mais um vídeo com a ajuda de Papai do Céu, se assim quiser nos ajudar. Hoje, mais uma vez, eu tratarei aqui acerca de João, capítulo 1, versículo 1, né? Falando acerca da divindade de Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu até desafio a quem não crê na divindade de Jesus, se crer na Bíblia, estudar os capítulos 1 e 2 de Aos Hebreus e os capítulos 1 e 2 de Colossenses. Sair da bolha denominacional, institucional, religiosa, estudar o texto, gente, pegar o texto e buscar o significado dos termos, até no dicionário comum. Se bem que quanto mais antigo o dicionário português, melhor ainda, para saber o significado dos termos, em vez de ficar buscando só os versículos de acordo com o estudo da denominação, da instituição. Estudo o texto e o contexto do texto bíblico. Pegue Hebreus capítulos 1 e 2, entendeu? E Colossenses capítulos 1 e 2. Se você de fato estudar exaustivamente esses dois textos, eu não vou falar nem de Efésios aqui. Se quiser ir até o capítulo 3 de Aos Hebreus, tudo bem, mas pega esses dois capítulos que você vai ver. Falando ali de fato quem é Jesus. Entendeu? E o problema também ali em Colossenses é por causa do termo prototokon, que em português bota primogênito. Esse termo primogênito não existe no grego. Prototokon é o que vem antes de tudo. Entendeu? Vamos lá, o texto. Vou usar aqui essa gramática mais uma vez, né? E eu estou também pedindo perdão desde já vocês que estão assistindo no celular, porque eu estou fazendo aqui esse teste para ver como é que fica nesse aparelho aqui, já que o áudio dele é muito bom, mas seria melhor você assistir no computador, entendeu? Porque a tela é maior e você vai ler melhor alguns textos. Então estou usando essa gramática aqui do grego para falar acerca de regras gramaticais, especialmente do artigo, coisa que no português não tem, né, na nossa versão, e nosso idioma ativo em português não tem. Aí as pessoas que gostam de pegar uma versão de um idioma diferente, que não é nem grego nem hebraico, para fazer outra versão em cima disso, ou seja, uma versão em cima da versão, que é o caso da tradução do Novo Mundo, e como outras mais, né? Aí fica buscando versões de acordo com a sua preferência e conveniência para tentar provar uma coisa no texto, que desde quando essas versões que é usada não mostra a realidade. Existe os casos no grego, que é o primeiro caso, o nominativo, depois vem o genitivo, o ablativo, que é parecido com o genitivo, o locativo, instrumental, o dativo, entendeu aqui a tabela, ó? Casos no grego, que nós chamamos aqui de artigo, né? Ó, nominativo, genitivo, ablativo, locativo, instrumental, dativo, acusativo e vocativo. O que eu vou falar aqui, especificamente, é esse daqui, ó, que é o nominativo. É quando o substantivo desempenha o papel de sujeito da oração. Aparece no caso nominativo. Com frequência, o sujeito pode ser identificado, né, fazendo-se a pergunta quem é que ou o que é que. Daqui um exemplo, que é o que? Tophos en te scotia fainem, ou seja, a luz dentro na treva brilha. Quem é que brilha nas trevas? É a luz. Então ele é o que é ou quem é. Ele é o que faz, entendeu? Ele é o que é ou quem é. Então o substantivo também funcionar como atributivo do sujeito. Nessa condição também aparecerá no caso nominativo. Aqui, ó. Ho theos est ho kurios. Deus é o Senhor. Entendeu? Ho theos, Deus, que no grego sempre substantivo tem que vir com artigo. Se ele não vier com artigo, tem que ver o contexto para ver se ele vai ser traduzido como
no caso predicativo, ou apenas como um indeterminado, né? Bota ali como aconteceu na versão da tradução do Novo Mundo, colocou ali como se Jesus fosse um Deus, entendeu? Então, Deus é o Senhor. Olha bem, todos os dois substantivos aqui está com artigo, entendeu? Se tivesse aqui, ó, só Theos est ho Kyrios, quer dizer que Deus é o Senhor, ou o Senhor é Deus, e assim vice-versa. Mas bora lá para poder não confundir muito a cabeça. Para a página 326, falando acerca do usos do artigo no grego, né? Eu não sei nem como é que vai ficar essa visão aí, que eu estou fazendo só esse teste aqui para ver. O artigo grego já foi introduzido na lição 8.6, que eu falei lá anteriormente, onde também foi apresentado a sua flexão. Lembramos que, em geral, o artigo torna definido, identifica um certo substantivo. Se não tem o artigo, ele fica indefinido. Entendeu? Deus, ho theos em grego. Theos, um Deus. Então, enquanto que a sua ausência enfatiza mais ao que? A ausência desse artigo, que enquanto a sua ausência enfatiza mais o que? A essência, a qualidade ou a natureza do mesmo. O uso do artigo em associação com theos ilustra muito bem este detalhe. Está aqui, ó, João 1:1. Hologos en pros ton theon. O palavra era ou estava perante ou diante, face a face com o Deus. Kai theos en hologos. E aqui tá vendo aqui, ó, e Deus era o palavra. Se português colocasse do jeito que está aqui, como colocaram lá no Gênesis, o que é que está escrito lá no Gênesis? No princípio criou Deus. Em português, na verdade, é Deus criou no princípio. Só que resolveram, não sei porquê, colocar como está no hebraico, o texto de Gênesis 1:1. E eu não entendo porquê João 1:1 não colocou da forma que está aqui no grego. Olha, o palavra era ou estava frente a frente, perante ou diante de o Deus. E Deus, aqui é um artigo acusativo, indicando o objeto direto da oração. O palavra era ou estava perante a Deus. Aqui já diz o quê? E Deus era o palavra. Que loucura é essa? Espera aí. O palavra estava diante de Deus e Deus era o palavra? Entendeu? Porque, gente, aqui está predicando o que? A essência, a qualidade ou a natureza de que esta palavra tem a sua natureza e a sua substância Deus ou divino. É isso que diz Hebreus capítulo 1 e 2. Se você não ler todo o contexto de Hebreus 1, você vai ficar pensando que está falando o restante do versículo ali de Jeová Deus. Aí que você vai ver que sustenta todas as coisas, entendeu? Mas também o mesmo texto diz que ele fez purificação dos pecados e sentou à direita do Pai. É por isso que tem que pegar, é a Bíblia. Eu tenho que estudar, não é a publicação da minha instituição. Eu tenho que estudar, é a Bíblia de fato. Então, o que é que está escrito aqui embaixo? Ó, a palavra estava com Deus, isto é, com a pessoa de Deus. E a palavra era Deus, isto é, a natureza ou a substância divina. Está lá em Colossenses, que nele habita corporalmente toda substância. O que é substância, gente? Entendeu? Eu vou mostrar aqui nos textos gregos, só algumas coisas que eu peguei, foi rápido aqui, para mostrar que tá com a mesma regra gramatical. Vou mostrar só duas aqui, pronto. João 1:1, que diz assim, ó,
enarche, ou seja, em, dentro ou no interior de quê? Do princípio. O princípio, gente, não é o início. O princípio é o que vem antes do início. É isso também que muita gente não sabe. No hebraico é o que? Reshit. Em princípio, en hologos, ou seja, era ou estava o palavra, caí hologos, e o palavra, en, era ou estava, proston theon, ou seja, e o palavra era ou estava diante do, ou com, ou perante o Deus. E Deus era o palavra, caí, theos, en hologos, e Deus era o palavra. Espera aí, se o palavra estava diante de Deus, como é que pode Deus ser o palavra? Só uma pessoa de duas cabeças, como eles dizem? Olha o que está escrito em 1 João, capítulo 4, se eu não me engano. 1 João é a mesma regra gramatical, gente, onde diz Deus é amor. Mas como a gente não quer saber de fato da verdade, a gente quer saber, na verdade, qual é a verdade que a nossa instituição diz. Primeiro João, capítulo 4, verso 8. Rome agapon. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho a altura, para ficar um pouco mais visível. Né? Cadê? Aqui, ó. Rome agapon, o qual não está amando, o kegnon ton theon, ou seja, não conhece ou não está conhecendo a Deus. Roti rotheos agapestin, ó. Porque rotheos agapestin, tá vendo aqui, ó? Rotheos agapestin. Rotheos, esse artigo está regindo quem? Theos. E quem que está regindo aqui agape? Quem chama aqui de ágape? Amor. Ou seja, a natureza, a essência e a substância de Deus é o que? Amor. Artigo, substantivo com artigo. E aqui um substantivo sem artigo. E o verbo aqui é. Intensificando a predicativa. Como é que está de novo cá em João 1? A diferença do texto grego e das versões. O que é que diz aqui? Me perdoe. Tá vendo aqui, ó? Substantivo com artigo, substantivo sem artigo e o verbo para intensificar a predicativa. Tá vendo aqui? Deus era o palavra. Então, quem é a substância, a natureza da palavra é quem? Deus. Já cá em João, quem é a substância, a essência e a natureza de Deus é o que? Amor. É só você fazer um desenho, aí, né, pausar e desenhar essas letras, para você vai ver do que é que eu estou falando. É muito fácil, gente, ter uma audiência cativa, ficar falando, né, aquilo que o povo quer ouvir, como disse Félix Zedinsky, Alene, né, que fale sempre o que eles querem ouvir, minta, até que chegue um ponto em que a verdade seja tida, a mentira seja tida como verdade. Aqui de novo, tá vendo? Como eu falei, aqui, ó. Rotheos agapestin. Ó, a natureza e a substância de Deus é o que? Amor. Assim como lá a natureza e a substância da palavra é o que? Deus. Então Deus é amor. Se aqui usa a mesma regra gramatical, tá lá, por que eles não botam aqui Deus é um amor? Por que a Testemunha de Jeová não botou aqui Deus é um amor? Já que aqui o substantivo está sem artigo. Que eles acham que ali, não, ali está indefinindo. Então Deus é um amor, é um tipo de amor. É outro amor, não é um amor comum. Em 1 aos Coríntios já é mais profundo porque não tem verbo. Mas na nossa versão colocou verbo. Porque, mesmo não tendo verbo, a regra gramatical está o quê? Predicando
a natureza, a essência, a qualidade. 1 Coríntios 1:9. Olha o que é que diz aqui, ó. Pistos ho theos. Dihu eklethete. Ou seja, fiel o Deus, o qual chamou-vos. Ou do qual sois chamados. Ó, fiel o Deus. Como é que está na sua versão? Fiel é Deus. Por causa aqui, gente, ó, o artigo regendo Deus aqui e o outro artigo sem, e outro substantivo sem artigo. Ou seja, um adjetivo aqui já é o uso de adjetivo. Só que você não vê o verbo aqui. Porque não precisa. Essa regra gramatical está indicando a essência, a qualidade, a substância de Deus é o quê? Fidelidade. Ele é fiel, ele não pode negar a si mesmo. É o que diz lá em 1 Timóteo. Acho que é 1 ou 2 Timóteo. E por último, porque estão cortando aqui uma pedra, fazendo uma zoada terrível. Eu não tenho estúdio ainda. Apocalipse 1:3. É diferente, gente. A gente buscar o que é de fato e a gente manipular os fatos para tentar mostrar uma verdade. Aqui, ó. Makarios hoanagnoskon, bem-aventurados que estão auto-lendo, né? Kai roi aquontens, e os que estão escutando, tus logos tens profeteias, as palavras da profecia. Kai teruntes, e guardando, tá, as coisas, enalte, dentro nelas, gegramenon, escrita. Rogar, kairos, engus, ó, rogar, kairos, engus. Como é que tá na sua versão? Ó como é que tá aqui, ó, porque o tempo próximo. Não tem o verbo estim aqui, estar, ó, porque o tempo próximo. Mas como é que tá na tradução do Novo Mundo? Porque o tempo está, eles colocaram lá está, próximo. Entendeu? Quer dizer, quando convém, para você ver que ali é versão da versão. Não tem nada de originais do grego ou hebraico, não. O que tiver que é correto, eles vão tirar, porque vai contra o que eles ensinam. Mas aquilo que tiver correto e não vai contra o que eles ensinam, eles deixam. É de acordo com a conveniência. Então, saber o que é de fato verdade, ou buscar o que é de fato verdade, é uma coisa, gente. Agora, manipular as coisas para afirmar uma verdade da instituição, isso é criminoso. Isso está enquadrado no que eu já falei em muitos vídeos, para encerrar, que nós chamamos aqui de heresia. E o que significa heresia, que muita gente fala, mas não sabe o que significa. Vamos ver aqui, heresia. Isso é uma heresia. O que é heresia? Heresia é justamente aquilo do que os partidos políticos fazem. Só o termo partido já quer dizer heresia. Porque o partido, ele nunca busca a verdade e nem aquilo que é para todo mundo. Ele sempre busca o que lhe é conveniente e procura torcer a verdade. Já falei em vários vídeos que é isso aqui, ó. Como eu disse, não vai ficar muito bom não, porque a letra aqui é muito miúda. Heresia. Hairesis denota preferência, escolha, derivado de haieromai, que quer dizer escolher. Como aqui o contexto mostra que está na voz média, o verbo na voz média no grego indica uma ação que o sujeito faz em si próprio ou para o seu próprio benefício. Sempre ele é o beneficiado. Então, aquilo que é escolhido, portanto, opinião, sobretudo opinião voluntariosa, a qual é substituído por submissão ao poder da verdade. Vá no dicionário buscar esse termo aqui, ó, voluntarioso. O que isso quer dizer? Para você não confundir com voluntário, no sentido pessoa que se dedica a outra. Não. É
sobretudo opinião voluntariosa, qual é substituído por submissão ao poder da verdade e conduz à divisão e formação de seitas. Tais opiniões errôneas são comumente resultado da preferência pessoal, ou prospecto da vantagem. Está lá, 2 Pedro, capítulo 2, do 1 em diante. Então isso é típico, até a Assembleia de Deus, que eu faço parte. Eles fazem isso, torcem as escrituras, principalmente na questão de dízimo e de templos. Entendeu? Eu faço parte entre aspas, eu ainda estou lá por causa de minha esposa. Entendeu? Ela frequenta. Mas tem coisas que nós temos, que não temos que nos excluir totalmente. Temos que ser sábios. Porque o sal, gente, só faz efeito quando ele é introduzido. Então nós temos que, com toda a sabedoria, como Jesus fez, gente. Jesus ficou fora de Israel? Não. Jesus entrou em Israel. Fez o que ele tinha que fazer e disse, agora já que eles me rejeitaram, agora vão vocês e se introduzam. O verbo ir, ali, que é o poreu omai, quer dizer introduzir de um lado e sair do outro. Então Jesus se introduziu em Israel, está lá em João capítulo 10, tirou as ovelhas deles que eram dali, né? E lá no versículo 16 de João 10 ele diz que ainda há outras ovelhas que não são desse redil. Aí quem foi que ele mandou? Ele disse, então vá vocês e se introduzam nos outros redis, que é o mundo, todas as outras nações, para tirar os meus chamados, a minha igreja, que igreja quer dizer isso, amém? Deus abençoe. Então Jesus é Deus, creia você não, ou creia sim. Vá estudar as escrituras, leiam exaustivamente Colossenses capítulo 1 e 2, e aos Hebreus capítulo 1, 2 e 3, especialmente Hebreus capítulo 1 e 2. Está falando daquele que é a manifestação física e temporal da glória, entendeu? E a reprodução exata da substância de Deus. A paz